Teve uns caras bem mais sangue no zóio, bem mais louco nessa reforma. Não ficou só nisso de calvinismo, anglicanismo, luteranismo, certo? Você é louco, Pereira Funk, só fudeu. Salve família, boa pra nós, professor Pereira aqui na voz, professor de Geografia e História formado pela Unesp, certo? E hoje, sem muito buchicho, a gente vai fazer uma aula aqui pra estudar a Reforma Protestante. Mas aí, professor Pereira, o que é esse tal de Reforma Protestante? É o cara que faz protesto? Também, mas quando a gente fala de protestantes, aqui na história, a gente está falando do surgimento de uma nova religião, uma nova vertente dentro do cristianismo. É quando uma galera rompe com a igreja católica. Até 1500, todo mundo que era cristão era católico. Até que surgiu uns caras revolucionários, como Martim Lutero e vários outros, e separam o cristianismo entre outras várias vertentes. Isso é o protestantismo. No Brasil, a gente tem mais costume de chamar os protestantes de crentes, de evangélicos, beleza. Mas historicamente o nome mais correto é protestantes, protestantismo, reforma protestante, beleza? Então sem muito buchicho, vamos aí começar a aula de hoje para ver os motivos. Por que os caras rompem com a igreja católica lá por volta de 1500? Bora lá. Entre os motivos, crise moral dentro da igreja. A igreja católica estava passando por uma grande crise moral e tinha vários pontos. Tinha papa que entregava cargo para familiar, tinha papa que teve amante, teve filho, e além disso teve vários outros pontos, como a gente vai destacar aqui, como a venda de relíquias sagradas. Era comum ainda nesse período a igreja católica vender, por exemplo, lasquinha de madeira e falar que era a lasca da madeira da cruz de Cristo e falasse que quem portasse essa madeira da cruz de Cristo seria abençoado, isso era uma relíquia sagrada. Alguns historiadores apontam aí que a igreja católica chegou a vender toneladas de madeira da cruz de Cristo. Vendeu tanta madeira da cruz de Cristo que dava para construir um navio com essa madeira da cruz de Cristo. Então tudo indica aí que inclusive enganava as pessoas e vendiam coisa falsa, certo? Além disso, venda de cargos eclesiásticos. Ainda que nessa época, quem participava da igreja era um bispo, era um padre, tinha um status social alto. Então era comum as pessoas mais ricas comprarem um cargo na igreja para receber esse status social. E claro, totalmente errado. Então estava aí dentro dessa crise moral dentro do clero. Muita gente tinha nem vocação e estava sendo padre, não sabia nem falar latim, que era a língua oficial, e estava sendo padre, certo? Além disso, principal ponto aí, pelo menos para a primeira reforma, para a reforma de Lutero, a venda de indulgências. A indulgência era a absolvição dos pecados. Então, a princípio, lá na Idade Média, o Papa assinava uma indulgência para o cara que fizesse alguma boa obra ou que participava de uma cruzada, então recebia o perdão de seus pecados em um documento, numa indulgência. Só que aí os caras começaram a vender ao longo do tempo. E não era qualquer venda. Os caras começaram a vender a preço absurdo, vinculado aí com banqueiro, vinculado aí com comissões de quem vendia mais indulgência. Então os caras falaram, não, tá tudo errado isso aí. E foi um motivo também para essa reforma protestante, beleza? Além disso, a gente tem outros pontos não religiosos, pontos mais políticos e econômicos. Como, por exemplo, a condenação à usura, a condenação ao lucro, aos juros. A Igreja Católica condenava isso. Falava que o tempo era de Deus e ninguém poderia usar o tempo para lucrar. Porque os juros você empresta 100 conto hoje, ano que vem você recebe 150 de volta, só um exemplo básico aí. Então você lucrou com o quê? Você não trabalhou, você só lucrou com o tempo. E a Igreja Católica falava que isso era errado, que era pecado, que só Deus poderia se beneficiar do tempo. Então condenava isso. Então muitas pessoas vendo essa reforma falam, vamos incentivar a reforma porque eles vão deixar a gente cobrar juros, certo? Então também foi um dos pontos aí dessa reforma. E por fim, aqui entre os principais a gente destaca a rivalidade entre os estados modernos, os estados nacionais, os reis e a Igreja Católica, que estavam disputando poder, disputando influência, quem seria mais poderoso agora nesse período de Idade Moderna. Então muitos reis vão influenciar a reforma protestante para diminuir o poder da igreja, inclusive tomar as terras da igreja, que tinha terras aí desde a Idade Média, certo? Então esses são alguns motivos, beleza? Então vamos ver. A reforma aí tem os seus principais símbolos, o Martinho Lutero. Então vamos ver quem que é esse maluco. Bom, o Martinho Lutero, ele era um frade agostiniano, ou seja, ele era um cara da Igreja Católica, um frade católico. E é considerado aí um símbolo, um precursor da reforma protestante. Por quê? Ele estava lendo lá sua Bíblia e começou a ver, mano, tá tudo errado aqui, ó. A Bíblia fala uma coisa, mas a Igreja Católica tá fazendo outra. E ele escreve 95 teses, fala, ó, mano, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Escreve 95 tópicos, itens que ele fala que a Igreja Católica estava agindo errado, certo? Então ele e isso lá em Wittenberg, na cidade que ele vivia. Então, em 1517. Então ele pega esse documento e começa a pregar, literalmente, pregar tanto falando, como chega um momento que ele prega isso na parede, na porta ali da igreja, certo? Claro que a Igreja Católica ia ficar maluca com isso. Falou, mano, quem que é esse maluco? Quem ele acha que ele é pra falar que nós estamos errados? E aí o que o Papa faz? O Papa manda uma bula pra ele, uma carta pra ele,
falando para ele se retratar, falando, ó, se arrepende, se retrata, senão você vai ser considerado herege e você vai para as ideias. Aí o cara fala, aqui me retratar o quê, maluco? Aqui foguete não tem ré, mano, aqui é marcha pra frente, o bagulho tá errado mesmo, eu vou criticar mesmo. E ele queima a bula do Papa em praça pública, para todo mundo ver, falar, ó, tá errado mesmo, não vou me retratar não. E queima a bula do Papa, queima a carta do Papa. Então o cara foi considerado subversivo, um revolucionário aí, pro seu tempo, pro seu período. E claro que ele seria perseguido pela igreja depois disso, certo? Ele foi excomungado pela igreja e foi exilado na Saxônia. Segundo a igreja católica considerou ele um herege, ele teria que ser julgado por um tribunal secular, por um tribunal normal, certo? Mas o Carlos V, rei ali do Sacro Império Romano Germânico, onde estava ali a Saxônia, o Carlos V, ele não teve coragem de julgar o Martinho Lutero, porque ele era muito popular. Ele tinha muita popularidade ali dentro do Império, dentro da própria nobreza, de pessoas influentes, ele era popular. Então não teve coragem de julgar ele. Então ele acabou sendo exilado e ficou sendo meio protegido ali pelo Carlos V, certo? Então por isso que ele não sofreu danos graves aí, não foi preso nem nada disso, beleza? Ele recebeu ali uma certa proteção, mas ainda ele não tinha plena liberdade religiosa para expandir suas ideias aí pelo resto da Europa. Então, muitos dos seus fiéis, os luteranos, eles protestavam mesmo severamente pela liberdade religiosa. E é por isso que a gente chama de reforma protestante. E é por isso que a gente chama esses novos cristãos, essa nova vertente de cristãos, do cristianismo, de protestantismo, certo? Que no Brasil é mais comum chamar de evangélico ou crente, mas historicamente o nome mais correto é protestante, certo? Outro ponto aqui, ó, traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Isso foi importante porque até então a Bíblia só tinha em latim e outras línguas antigas e muita da galera não sabia nem ler. Imagina ler em latim. Então ele deu mais acesso para as pessoas aí consultarem e ler as escrituras, certo? Então como foi essas doutrinas luteranas? Bom, a Bíblia era o único dogma, porque ele acreditava que a Igreja Católica criou dogmas além da Bíblia, então tudo que está na Bíblia tem que seguir, o que não está na Bíblia é suave. Além disso, fé como única fonte de salvação, abolição do celibato. O celibato era a proibição de casamento. A Igreja Católica proibia que os membros do clero casassem, ou tivessem relacionamento, tivessem filhos e tudo mais. Então ele fala, não, nada a ver, pode casar. Além disso, proíbe, abole o culto a imagens de santos, de ídolos, o culto a Maria. Tudo isso tinha surgido na Idade Média, então ele acaba com isso também, acreditando que não faz parte da Bíblia. Além disso, ele abole vários sacramentos católicos. O catolicismo tem 7 sacramentos, ele mantém apenas 2, que é o batismo e a comunhão, também conhecido aí como Santa Ceia, beleza? E estabelece, obviamente, uma independência em relação ao papado, até porque ele foi excomungado, então a igreja dele não tinha qualquer relação com o Papa, com a Igreja Católica, por isso essa independência, beleza? Foi só o Martinho Lutero? Ele foi o líder, foi um símbolo aí da Reforma Protestante, lá de 1517, mas ele foi o único? Não, família, teve várias outras reformas. Teve 2 especificamente que é muito importante para a história, para a gente entender aí a evolução da história. Qual é elas? A primeira que a gente vai ver é o calvinismo. Então vamos ver aí como que surgiu. Ele surge na Suíça com o João Calvino, que era um teólogo ali também, que veio da França e começa a se estabelecer ali na Suíça, certo? Ele foi tão importante, essa reforma calvinista, ali na região da Suíça, que ele transforma Genebra na capital do calvinismo, na capital ali da sua religião. Então alguns historiadores apontam que era uma espécie de Roma calvinista, ou seja, era parecido até com o papado, a estrutura dela, certo? Ele fundiu política e religião em um órgão chamado de consistório. Então o consistório era um órgão, uma assembleia, formado por membros da igreja, por sacerdotes calvinistas, mas também por burgueses. Burgueses influentes dentro da sociedade, da política, participavam disso. E isso aí foi um ponto bem controverso. Por quê? Bem polêmico aí. Por quê? Porque eles chegavam a ter muito poder. Eles poderiam fechar bares, eles chegaram a obrigar pessoas a participar dos cultos, coisas assim bem absurdas. E pior que isso, chegaram a executar uma pessoa, que foi o Miguel Servet, um importante cientista desse período renascentista. Ele era um médico, teólogo também, e ele foi queimado. Foi uma espécie de inquisição. Esse consistório foi uma espécie de inquisição protestante, uma espécie de inquisição calvinista. Olha só, eles estavam reformando em relação à Igreja Católica, mas nem tudo foi positivo. Coisas ruins foram mantidas em alguns casos também, certo? O que os calvinistas acreditavam? Eles acreditavam na predestinação absoluta. Ou seja, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, já está tudo predestinado. Além disso, quem vai ser rico, quem nasce pobre, já estava predestinado também. Então, é a predestinação absoluta. Tudo na vida já estava predestinado. E não só isso. Para ele, se você já nasceu rico, é um sinal de que você já nasceu meio que abençoado por Deus. Então, você tem mais chance de ir para o céu. Ele chega a associar, inclusive, a miséria, a pobreza com o pecado.
Então ele fala que é mais fácil um rico ir pro céu do que o contrário. Completamente ao contrário das ideias de Jesus, que Jesus falava aí que era mais fácil o camelo passar na buraco de agulha do que o rico pro céu. Mas era isso que eles acreditavam aí, os calvinistas, certo? Então ele chega a ser considerado o teólogo do capitalismo. Ele incentivava o trabalho, incentivava o lucro, incentivava a poupança, falava que trabalhar, lucrar era a vontade de Deus para as pessoas. Então era um bem que você estava fazendo se você buscasse o seu lucro pessoal. Foi tão importante, se expandiu tanto o calvinismo pelo restante da Europa, que ele chega a ter nomes diferentes em alguns países. Na Inglaterra, os calvinistas foram chamados de puritanos. Na França, eles foram chamados de huguenotes. E na Escócia, por exemplo, eles foram chamados de presbiterianos. Mas aí, professor Pereira, não tem os presbiterianos aqui no Brasil também? Tem, família. Eles têm relação com calvinistas? Bom, hoje eu não sei se eles acreditam em tudo isso, mas quando surge a igreja presbiteriana aqui no Brasil, sim, ela tinha relação com esses pensamentos calvinistas, certo? Bom, enfim, o calvinismo se expandiu pela Europa, mais que a doutrina luterana, inclusive. Então, alguns autores, historiadores, falam da importância do calvinismo para o desenvolvimento do capitalismo. Não que estão dizendo que isso foi positivo, mas como que marcou a história, certo? Então, fala que no campo espiritual, a reforma protestante foi tão significante quanto o renascimento cultural para as questões filosóficas, artísticas, científicas. Então foi importante para essa passagem de períodos. Outros falam que foi uma adequação religiosa aos novos tempos capitalistas, certo? Muito por causa aí do calvinismo, beleza? Só esse pra gente entender a história? Não, tem outro muito importante pra gente entender aí mais pra frente a história, que é os anglicanos, que surge na Inglaterra. O anglicanismo vai marcar muito a história da Inglaterra daqui pra frente, nas revoluções inglesas, seja até na Revolução Industrial. Então é muito importante a gente entender também o anglicanismo, beleza? Então o anglicanismo surge na Inglaterra com o próprio rei. Por quê? Porque, segundo ele queria se divorciar para recasar, para casar com outra pessoa. Segundo ele, a sua atual esposa, Catarina de Aragão, não dava um filho homem para ele. Então ele queria se separar para casar com outra mulher, Ana Bolena. Mas o Papa não queria fazer o divórcio dele. Então fala, não vai fazer não? Firmeza. Eu vou criar uma religião nova e vou me separar mesmo assim. Então essa foi a ideia do cara, criar uma nova religião para se separar. Claro que ele tinha muitos interesses por trás disso, não era só isso, tem que ficar atento, não era só isso. Ele tinha muitos interesses políticos, econômicos e territoriais. Lembra que nos motivos que eu falei que a ascensão dos estados modernos, a rivalidade, está inserido aqui. Surge com o próprio rei para diminuir a influência da igreja no seu território e para tomar as terras da igreja, que ele toma as terras da igreja católica e começa a redistribuir essas terras e tudo mais. Então, dá para dizer até que esse desejo de divórcio foi até uma desculpa, um pretexto. Ele tinha muitos interesses aí por trás disso aí, beleza? Bom, além disso, ele une Estado absolutista e igrejas. Se ele já era poderoso como rei, imagine agora que ele era líder do Estado e líder da igreja. Então foi muito importante para o desenvolvimento ainda da Inglaterra ao longo dos anos, como a gente vai ver em próximas aulas aí, se tiver eu já deixo aí em cima, beleza? Vai estabelecer autonomia em relação ao papado, óbvio, rompe com a igreja católica. Fundiu elementos católicos e protestantes, até porque ele não tinha grandes interesses religiosos com essa reforma. Ele tinha muito mais interesses políticos e econômicos, então ele queria agradar todo mundo. Então ele deixou um pouquinho de catolicismo, um pouquinho de protestantismo, e aí tentou agradar todo mundo com essa reforma, certo? É só isso, professor? Só esses caras aí com interesse por trás, a reforma foi só isso? Não, família, teve uns caras bem mais sangue no zóio, bem mais louco nessa reforma. Não ficou só nisso de calvinismo, anglicanismo, luteranismo, certo? Quem que eram esses caras? Vamos ver rapidinho. Se você for prestar vestibular, esses 3 exemplos aqui basta. Mas é interessante, a gente vai ver aqui alguns outros pontos. Por exemplo, outras reformas, certo? Tivemos o John Wycliffe. O John Wycliffe, além de defender uma reforma contra essa crise moral da igreja, ele também defendia a volta ao cristianismo primitivo. Para quem não conhece, está escrito lá no livro de Atos, que os caras, membros do cristianismo primitivo, eles vendiam todas as suas propriedades e dividiam tudo entre eles, uma sociedade super igualitária, super justa ali entre eles, certo? Então ele defendia isso, o confisco dos bens da igreja, o voto à pobreza, e ali a volta ao cristianismo primitivo. Então é um cara bem mais louco, bem mais sangue no zóio, bem mais revolucionário que os outros, inclusive. Certo? Tivemos também, influenciado pelo Wycliffe, o John Huss. O John Huss, ele foi um reformista que ele associou a reforma, a quebra com a Igreja Católica, com também a independência da Boêmia em relação ao Sacro Império Romano Germânico. Como a Igreja Católica era muito vinculada ao Sacro Império Romano Germânico, ele queria separar
espiritualmente, religiosamente, mas também queria se separar politicamente. Então ele é uma espécie aí de defensor da independência e da reforma. Até ele foi condenado, foi morto, foi queimado, mas até hoje ele é um símbolo de herói nacional ali para a República Tcheca, ali para o povo tcheco, certo? Então foi um reformista bem mais radical, bem mais louco também. E por último aqui, só pra gente citar, outro muito importante foi o Thomas Müntzer. O Thomas Müntzer, ele era alemão, chegou a trocar várias críticas ali com o Lutero, que ele não concordava que o Lutero fosse ligado ali à nobreza, os nobres ali da Alemanha, do Sacro Império. Então o que ele pregava? Ele pregava também a volta ao cristianismo primitivo, o confisco das riquezas, uma sociedade mais justa, igualitária, que dividisse as terras. E não só isso, ele não ficou só no discurso, ele incentivou e foi líder de uma revolta camponesa. Os camponeses fizeram uma revolta para tentar tomar as terras da igreja, e ele foi líder dessa revolta toda. Claro que ele morreu também nesse processo e tudo mais, mas a gente vê que teve outras reformas bem mais loucas, bem mais sangue nos olhos ali do que essas de calvinismo, que defendia a burguesia, de luteranos que tinha vínculo com a nobreza e dos anglicanos que tinha interesses por trás. Então teve outras reformas bem mais loucas que isso, certo? Bom, por hoje é isso, família. Espero que vocês tenham gostado, pegado a visão, espero que vocês tenham absorvido, certo? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo ajudou na sua caminhada, fortalece meu correio também, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sino, curte esse vídeo, comenta aí, deixa suas dúvidas, comentários, opiniões, certo? E é isso, família. Aquele abraço, fica com Deus, progresso pra nós e fé nas crianças, beleza? É nóis.